Oi, gente! Pessoal, eu já falei aqui, já teve aula aqui sobre sono, ansiedade e depressão. Inclusive, já passei sugestões de remedinhos naturais, né? Para ajudar no sono, para ajudar na ansiedade, para ajudar na depressão. Lembram lá? Né? Se eu não me engano, tem duas aulas. Tem uma aula por vídeo falando e depois tem uma aula em texto onde eu passo os tratamentos possíveis, tratamentos naturais possíveis para esses três. Mas como esse é um dos maiores problemas que aparecem em consultas, principalmente, dificilmente eu atendo uma pessoa que ela não tenha nem problema nem com sono, nem com ansiedade, nem com depressão. Na maioria das vezes a pessoa tem pelo menos dois desse, na maioria das consultas. Então, eu quero trazer ainda uma outra questão que não foi possível comentar nas outras aulas, que é o seguinte: tu que tem dificuldade para dormir ou que tem alguma questão, alguma disfunção aí, algum problema real com ansiedade, que tem crise de ansiedade, algum transtorno de ansiedade, ou que sofre com depressão, será que tu já está num nível de precisar usar medicamento? Será que não tem outra alternativa para ti do que se medicar? Porque, gente, o uso desses medicamentos, tá? Ansiolíticos, antidepressivos e indutores de sono, eles têm um custo muito alto para o nosso corpo. Esse custo, ele não é a curto prazo. Esse custo, muitas vezes, ele vem a longo prazo, a médio e longo prazo. Mas há um custo que o corpo vai te cobrar por usar esse tipo de medicação. Então, assim, é claro que tem gente que vem lá da infância, vem já com um problema genético, já herda muitas vezes, já vem com um problema hereditário, principalmente em relação à depressão, tá, gente? São casos específicos. Mas no geral, posso garantir aqui pra vocês, e isso não sou só eu que falo, qualquer bom médico, tá? Não porcaria, bom médico, bom profissional, qualquer bom médico aí, bom profissional, que olha para a saúde como um todo, ele vai dizer para vocês que a grande maioria das pessoas que usam esse tipo de medicamento não teriam indicação para usá-los. Usam muito precipitadamente, sem tentar outras alternativas antes, inclusive as alternativas naturais. Tá? Então, se tu aí está para usar ou já faz uso desses medicamentos, ou tem alguém muito próximo de ti que faz uso de medicamento, desse tipo de medicamento, reflita um pouquinho no que eu vou dizer aqui, tá? O que acontece, gente? A gente foi colocado nesse mundo, a gente foi inserido nesse mundo dentro de uma natureza. Nós não fomos colocados aqui sozinho. Existe toda uma natureza da qual nós fazemos parte. Nós somos parte desse todo. A gente não tá aqui sozinho, a gente não foi jogado aqui sozinho. Existe toda uma natureza e nós estamos dentro dela, nós fazemos parte, nós somos uma parte dessa natureza. Então, não tem como a gente não considerá-la na nossa vida. Segura que vocês vão entender onde eu quero chegar, tá? O que acontece hoje em dia é que as pessoas vivem muito afastadas dessa natureza delas. As pessoas vivem muito afastadas da sua própria natureza e muito afastada daquilo para o que as pessoas foram feitas para fazer. Segura que vocês vão me entender, eu vou chegar lá. Então, assim, vejam bem, as pessoas foram colocadas aqui no mundo, como eu já falei também em outras aulas aqui, tá? Para viver ao ar livre e lutar pelo seu alimento e pela sua sobrevivência. Diante disso, a gente jamais seria sedentário, certo? Da forma como nós fomos colocados aqui para viver, não existia sedentarismo. O sedentarismo veio com a modernidade,
ok? Então, primeira coisa, nós fomos feitos para fazer força, para nos movimentar, para usar os nossos músculos, senão a gente não os teria, né? Para usar o nosso corpo, primeira coisa. Depois, existe uma natureza onde a gente está inserida. Essa natureza, como que ela funciona? Tem o nascer do sol, o clarear do dia. O sol faz todo o seu ciclo diário, né? Então ele tem o seu pico lá ao meio-dia e tem o pôr do sol, onde anoitece e nós temos a noite em escuridão. Isso é a natureza. Nós estamos inseridos dentro dessa natureza. Então, obviamente, a gente foi feito para acordar quando nasce o sol, passar o tempo todo acordado durante esse período que tem sol, e quando o sol cai e a noite chega, a gente dormir e dormir em todo esse período que está em escuridão. A gente foi feito para isso, ok? Nós estamos inseridos dentro de uma natureza que funciona assim. Esse ciclo se chama ciclo circadiano. Eu já devo ter falado aqui. Se não falei, falarei aí outras vezes, tá? Que é o ciclo natural da natureza. Natural da natureza, tá? O que acontece? Hoje em dia, nós estamos afastados daquilo que era pra gente fazer, ou seja, a gente não usa mais o nosso corpo para nossa sobrevivência, a gente não precisa mais lutar em busca de comida e de sobrevivência, então nós viramos sedentários. Estou generalizando, obviamente. Então, nós viramos sedentários, então nós nos afastamos daquilo que a gente deveria fazer e nós estamos afastados do ciclo circadiano, que é o ciclo natural da natureza na qual nós fomos inseridos. Nós nos afastamos dele. Como? O sol nasce, a gente continua dormindo muitas vezes, enquanto o sol já tá dia, muitas vezes a gente ainda continua dormindo, né? Ou quer muito dormir, né? A maioria das pessoas enquanto o sol já nasceu. A gente muitas vezes dorme depois do almoço e tal, quando o sol tá lá em cima, o que não deveria fazer. Se o sol tá lá em cima, não é hora para dormir. Aí, quando vai chegando a noite, quando anoitece, que o sol se impõe, em vez da gente ir baixando e escureceu, a gente vai dormir. A maioria das pessoas nesse período é quando tá no seu pico máximo, trabalhando mais. Quem se exercita vai se exercitar nesse horário, e as pessoas vão e se agitam e saem e fazem mil coisas nesse início de noite e entram noite adentro, quando não entram madrugada adentro. Então, a grande maioria das pessoas não respeita o ciclo circadiano no qual nós estamos inseridos. As pessoas estão completamente afastadas da natureza delas. Elas não dormem quando escurece e acordam quando clareia. Elas entram madrugada dentro, acordadas, e aí quando clareia, quando o dia nasce, elas querem, porque querem continuar dormindo, certo? Ou então dormem apenas um pequeno tempo da escuridão, da noite, onde deveriam dormir, dorme um curto período, sendo que a gente deveria dormir desde quando escurece até clarear. Então, as pessoas estão completamente afastadas da natureza dela. E aí, o que começa a acontecer? A pessoa começa a ter dificuldade para dormir, a pessoa começa a ter ansiedade, a pessoa começa a ficar depressiva. Claro que aqui entra vários outros fatores de hábitos, que também são hábitos errados que a maioria das pessoas tem. Aí eles vão, obviamente, somar a esse afastamento do natural, eles vão se somar, né? A má alimentação, a falta de hidratação, o consumo de álcool, tudo isso vai somatizando a esse afastamento da natureza, do qual eu falei, que já é um problema grande em si só. Aí vem toda essa somatização. Os pró-inflamatórios, né? Não teve aula aqui do que inflama o corpo, e muitos deles a gente não consegue, nem querendo a gente consegue se afastar, que é
a poluição no ar, né, que já é inflamatória para nós, a nossa água, que já vem com propriedades inflamatórias. Então, tem várias coisas do nosso dia a dia que já são inflamatórias para o nosso corpo, a gente nem consegue mais se desencilhar. Então, tudo isso vem somando a esse afastamento do nosso ciclo natural. E então, o que acontece hoje, somando tudo isso, é que a gente vive uma vida antinatural. A vida moderna, ela é uma vida antinatural. A gente se afastou completamente do que é o natural para nós. E aí o nosso corpo tá gritando. Aí essa epidemia de ansiedade, de depressão, de gente que não consegue dormir. Porque está tudo errado. Agora vamos voltar lá pro início da aula, que eu falei para você. Será que tu precisa mesmo medicação? Será que tu já é uma pessoa que não tem outra alternativa para ti senão a medicação? Ansiolítico, antidepressivo, indutor do sono? O que deveria ser feito aqui, gente? O que um profissional correto, um profissional atualizado e que realmente tem interesse em ajudar as pessoas, os seus pacientes, o que ele deveria fazer? Quando o paciente chega para um profissional com queixas de insônia, de transtorno de ansiedade, com um quadro depressivo, esse profissional, primeiro, antes de dar uma medicação, ele deveria aproximar esse paciente da natureza dele, fazer com que esse paciente se inserisse novamente no que é natural, no ciclo natural para todos nós. O que eu quero dizer com isso agora na prática? Vocês vão entender tudo isso que eu falei até aqui nesses 10 minutos, vocês vão entender agora. O que eu quero dizer com isso? Quando chega um paciente com essas características num profissional, o profissional deveria fazer o seguinte: tu faz exercício físico? Tu se exercita? Não. Tá, deixa eu marcar aqui, não faz. Tu dorme quando anoitece? Que hora tu dorme? Tu vai dormir 8h30, 9, 9h30, no máximo 9h30. Não vou. Vou dormir 11, meia-noite, 1 da manhã. Anota ali. Tu acorda cedo quando o sol raia, quando clareia, tu acorda? 5, 5h30, 6, tu acorda? Ai, acordo porque eu sou obrigado para trabalhar, mas é muito difícil para mim, eu acordo com muita dificuldade ou não consigo, eu só consigo levantar da cama 8h30, 9 horas. Anota ali. Bom, aqui já tem 3 pontos fundamentais. Fundamentais, gente. Tu não consegue fazer, tu não faz nenhum desses 3. Então, assim, vamos começar por aqui. Primeira coisa, a partir de hoje, tu vai começar a te exercitar todos os dias, meia hora, 40 minutos. O exercício que for. Pode ser musculação? Excelente. Não consigo ir na academia. O exercício que for, caminha, bicicleta, o que for. Meia hora, 40 minutos, todos os dias de exercício. Tu vai se movimentar, botar teu corpo em movimento, sair do sedentarismo. Depois, tu vai organizar a tua vida e tu vai começar a dormir cedo. Depois, tu vai acordar cedo. Tu vai respeitar o ciclo circadiano. Outra coisa, principalmente, tá, gente? Para quem tem insônia, para quem tem problemas para dormir, ou acorda muitas vezes, mas principalmente para quem tem dificuldade para induzir o sono, né? Não adianta vocês tomarem indutores do sono se vocês ficam com o celular até o momento de ir dormir. Então, assim, não pode, gente. Isso o médico precisa falar. A partir de hoje, tu vai se afastar do teu celular 1 hora antes de tu dormir. Tu vai se preparar para ir dormir. Tu vai sair das telas 1 hora antes de ir dormir, tá? Então, tu vai fazer tudo isso. Tu vai se exercitar, tu vai dormir ao anoitecer, tu vai dormir cedo, tu vai acordar cedo. Tu não vai ficar nas telas até a hora de dormir. Quando tu tiver com dificuldade para dormir, tu vai tentar uma técnica de relaxamento, de respiração, de meditação, de oração, uma leitura. Tu vai encontrar uma forma de tu relaxar. Nós vamos fazer isso
por 1 mês, 2 meses e nós vamos ver o que acontece. Depois disso, a gente vai avaliar e vai ver como é que estão as coisas e se realmente tu é uma pessoa indicada para usar medicação alopática, para usar medicação química. Era isso que deveria ser feito. Era isso. Infelizmente, olha, pouquíssimos, raríssimos profissionais fazem isso. Na primeira queixa de insônia, na primeira queixa de transtorno de ansiedade, no primeiro sinal de depressão, já entram com ansiolíticos, antidepressivos e indutores do sono. E aí, depois de alguns anos, o custo de usar esse medicamento é cobrado pelo corpo. Então, o que eu queria trazer aqui é isso. Se vocês ou alguém muito próximo de vocês está numa situação dessas, olhem para esses fatores que eu falei. Olhem se vocês ou se essa pessoa não está muito afastada daquilo que é natural para o ser humano. E antes de usar essas medicações, tentem se realinhar com a natureza. Tentem se colocar de volta no ciclo natural. Porque muitas vezes, esses 3 problemas, insônia, transtorno de ansiedade e depressão, eles acontecem porque a pessoa está completamente fora do ciclo natural da vida. Tá bom?